uma coisa muito fácil e simples de instalar, tá? Tem algumas condições a serem cumpridas. Então, vou começar apresentando. Eu sou o Roberto Viotti. A minha área de formação é engenharia civil, eu formei lá em 2000, mas não fiquei muito tempo na área. Logo eu já passei para a parte de internet. Em 2004 eu comecei a trabalhar com desenvolvimento. Em 2005 eu comecei a Estúdio, que é a minha empresa hoje, eu sou lá de Canela, né? Então, pertinho aqui, trabalho. Hoje a gente tem um foco muito mais em soluções de internet. Tá? Até quando eu comecei lá em 2004, eu brinco hoje, eu era um dos sobrinhos que fazia o site. E até pouco tempo atrás, 2 anos talvez, eu ainda estava muito focado nisso. Tá? E aí a gente começou uma mudança, nós estamos no meio dessa mudança, para levar para as empresas soluções de internet. Não simplesmente fazer um site, um portfólio, uma coisa que fique morta lá, mas alguma coisa para, de fato, fazer as empresas ganharem dinheiro, crescerem, abrirem mercado. Desde 2008, tá, um pouco depois, 3 ou 4 meses depois de uma agência que foi lançado, eu tive contato com a plataforma, se eu não me engano, através de um post do Orkut, tá, em alguma comunidade de PHP, se eu não me engano. Fui atrás para saber uma agência, comecei a estudar. Tá, então, desde 2008, desde metade de 2008, eu estudo uma agência, e hoje eu posso dizer que eu tenho uns 30, 40% do que uma agência de fato pode fazer. E a gente vende uma agência há 1 ano mais ou menos. Tá? Nós levamos ainda 1 ano até conhecer bem a plataforma para poder passar para os nossos clientes. Antes de começar a falar de uma agência, eu queria conversar um pouco sobre comércio eletrônico. Quem de vocês compra coisas pela internet? Eu gosto bastante de perguntar. Quem compra sem medo nenhum? Sem medo nenhum. Gosto de comprar qualquer loja. Qualquer loja, sem medo. Já viu aquela Mercado Livre, aquele revendedor que está com menos 10, ainda não foi bloqueado no Mercado Livre, sabe por quê? E está todo mundo reclamando, mesmo assim vocês compram? Não, precisa ter um mínimo de credibilidade. Transação bancária. Quem faz transação bancária pela internet? Quem ainda vai ao banco? Quem ainda vai ao banco aqui? Bom, tem que ir, não tem jeito, né? Ainda não, a nossa impressora ainda não imprime dinheiro. Né? E não dá para colocar o cheque do cliente que tem que depositar, passar no scanner e mandar para o banco. Mas fora isso, faço tudo praticamente pela internet. O banco não tem mais problema. Comprar as coisas pela internet, fácil. E ainda é muito pouco. Vocês vão perceber que há um espaço para crescer. O mercado de comércio eletrônico, de lojas virtuais, ainda é um bebê. Já tem muito espaço para crescer. Curiosidade, vocês sabem o que é mais vendido na internet, em lojas virtuais? Qual é o produto que tem mais saída? Dicas? Moscas? Não, moscas não são vendidas na internet. Livros também não. Livros. Então, quando muito se dizia, e hoje, por exemplo, a Amazon tem o Kindle, né, que pode ler livros no aparelho eletrônico deles, né, pode baixar pela compra, baixa pela internet e coloca no teu aparelho. Mas mesmo assim, livros é praticamente o que mais se vende hoje na internet, livro de papel. Tá? Hoje é muito fácil. Quem conhece o Submarino? Submarino livros, por exemplo, acho que está a partir de R$29, se não paga as frete. Tá? Os preços deles já são ótimos. Então não tem. O Submarino, a partir de uma operação em São Paulo, atende o Brasil inteiro em 2, 3 dias chega o seu produto. CD, DVD é um pouco mais caro o frete, está a partir de R$99.
reais. Muitas lojas hoje, Ponto Frio, Colombo, que é daqui, Magazine Luiza, vende muito pela internet. Tá? E vocês têm ideia de quantas pessoas têm internet em casa? Olhem por vocês, pelas pessoas que vocês conhecem. Ainda tem bastante gente sem internet em casa? Sim ou não? Tem muito espaço para crescer. Tanto se fala na classe C e D que está entrando para consumir e que hoje muitas vezes ainda não tem internet. Tá? Embora essa seja uma das prioridades, principalmente para pais e mães, por pensar no estudo dos filhos, na capacidade que os filhos têm para aprender, se tiver um computador e a internet em casa. Números, tá? Não tem os números assim, precisos, porque tem muita coisa, fala-se em muitos números. Uma coisa que eu posso dizer que eu peguei essa semana, o mercado virtual, o mercado eletrônico no Brasil está crescendo em torno de 150% a 300% ao ano. Tá? Então, bom, em torno é bobagem, a diferença é muito grande. Mas o país cresceu ano passado, acho que 3, 4%. Esse ano fala em 6%. Tá? Está dobrando, triplicando a parte eletrônica, a parte virtual da economia. Precisa de gente para fazer isso? Sim. E como é que estão, aí vai a reflexão, como é que estão os nossos profissionais nesse mercado hoje? Tem muita gente que sabe? Tem muita gente se aventurando? Tem muita gente deixando de atender as empresas? Tem. Tá? Então, guardem isso como uma dica de amigo. Quem estiver trabalhando com comércio eletrônico vai ter emprego. Mais do que ter emprego. Tá? O meu lado empreendedor não fala em emprego, fala em ter empresas. Tá? Tem muito campo para crescer. O mercado dos Estados Unidos, outros dois números para comparar. O mercado eletrônico, aqui no Brasil está girando em torno de 10 bilhões de reais por ano, tá? Ou dólares, não lembro agora. Nos Estados Unidos, que ainda tem espaço para crescer, está em torno de 150. Então, assim, ó, Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões. Mas o mercado deles é 10 vezes maior e está crescendo. Tá? Então, saber trabalhar o comércio eletrônico. E, guardem isso também, não é fazer a loja do cliente. Ah, legal, o cliente chegou para mim, eu quero uma loja. Ah, eu ouvi o André falando na palestra que uma agenda é tudo de bom. Então, vou vender uma agenda para ele. Instala e pronto. Aí fica como a gente tem casos, infelizmente, de lojas que a gente coloca no ar e depois de um ano, tem 2, 3 vendas por mês. Os produtos são os mesmos, as mesmas fotos, não tem mobilidade, não tem campanha de marketing, não tem estudo para que se possa entender o que o cliente quer. Então a linha que eu acho que vai para frente é não apenas vender o produto do cliente, mas saber como trabalhar com esse cliente para que a loja dele venda. Com uma loja virtual, as barreiras acabam. Tá? Hoje, a gente, no Rio Estúdio, aqui de Canela, Rio Grande do Sul, tem cliente em todos os lugares do Brasil. Tá? A gente tem Recife, Salvador, Curitiba, São Paulo, Rio, Cuiabá. Tá? Chegamos a ter consultas de fora do Brasil, acabou não vingando.